A iniciativa para uma auditoria cidadã à dívida pública, IAC, nasceu em novembro de 2011 para apurar de quem é a culpa da dívida portuguesa, que todos os contribuintes são chamados agora a pagar. Os membros da IAC estão empenhados em fazer diversas auditorias financeiras, principalmente a parcerias público-privadas. A primeira já foi concluída, foi feita à Lusoponte, a propósito do contrato firmado em 1992 para a construção da ponte Vasco da Gama. Para conhecermos os resultados deste trabalho, temos connosco em estúdio os engenheiros eletrotécnicos Alexandre Romeiras e José Carlos Ferreira, que foram os responsáveis por esta investigação cidadã à Lusoponte, ao negócio com a Lusoponte, que começou a ser feita em maio deste ano. Começo por Alexandre Romeiras. O que conseguiram descobrir? Nós conseguimos descobrir que o contrato da Lusoponte era um contrato muito completo, prometia riscos completamente a cargo do concessionário, prometia um custo zero, portanto, o investimento na ponte seria financiado pelas portagens, mas depois foi havendo alterações muito frequentes ao contrato. Temos alterações de vários tipos, desde a alteração ao próprio corpo do contrato, e temos alterações de reequilíbrio financeiro, que era uma porta aberta pelo contrato inicial. Esses reequilíbrios financeiros já foram em número de 9 até hoje. Aliás, houve 2 ou 3, ainda o contrato não estava assinado, e mais alguns durante a construção da ponte. Esses reequilíbrios serviram para ir dando bónus ao concessionário, serviram para ir desviando fundos públicos para o consórcio Lusoponte. E encontramos vários tipos. A Lusoponte foi a primeira parceria público-privada que existiu em Portugal. Hoje somos campeões de parcerias, temos o maior número na Europa, fazendo um quociente com a população. Esta primeira parceria serviu de escola para os concessionários e muitos dos mecanismos de aspiração financeira foram criados neste primeiro caso. Portanto, nós descobrimos, como podemos dar alguns exemplos, descobrimos terminar a manutenção, por exemplo, da ponte 25 de Abril, estava incluída, deixou de estar num dos reequilíbrios. Encontramos a cedência de fundos, milhões de euros de uma vez, há um reequilíbrio que inclui 250 milhões dados de uma vez. Encontramos benefícios fiscais, num valor que não conseguimos apurar. Um dos problemas é a falta de documentação disponível, em muitos casos. Encontramos uma diminuição de risco para o concessionário. O risco era todo do concessionário, mas neste momento é zero para o concessionário. E encontramos depois uma grande operação, pensamos que semelhante à das estradas, PPPs que são rodoviárias, que consiste na transformação de um contrato com portagens e com riscos, embora o Estado cobrisse as deficiências de tráfego, a distribuição de riscos pudesse não estar muito bem feita, encontramos uma transformação numa renda pura. Portanto, nós neste momento temos um negócio que é puramente financeiro, em que há uma taxa de rentabilidade, neste caso de 11,43%, que por acaso não é alta demais comparando com outras parcerias, e em que o concessionário recebe essa taxa de rentabilidade garantida e sem risco. E por que dizem, José Carlos Ferreira, que a Lusoponte é um grande aspirador financeiro? Exatamente porque até agora, como já disse aqui o meu colega Alexandre, logo no primeiro, antes do primeiro contrato, ou do segundo contrato, já se tinha pago 42 milhões. Depois de seguida, até hoje, aqueles 9 reequilíbrios financeiros, este ano, por exemplo, só para dar um número, em abril pagaram-se à Lusoponte 50 milhões e 860 mil euros. O do Acordo Global de 2001 assinado de 250 milhões. A transferência, digamos, como disse o Alexandre Romeiras, da manutenção da 25 de Abril, no valor mais ou menos entre 70 milhões e 100 milhões. E mais cerca de, eu diria, totalmente 160 milhões de reequilíbrios financeiros. Mas há uma outra curiosidade bastante interessante. É que no acordo de 2001,
a alteração significativa, digamos, no contrato, faz com que o tráfego nas duas pontes, 25 de Abril e Vasco da Gama, o contrato estava aferido a 2.250 milhões. Deixa de estar, digamos, esse risco deixa de estar para o concessionário. Portanto, é arriscado desse contrato e estende-se o prazo da concessão até aos 35 anos. De acordo com o juiz Carlos Moreno, do Tribunal de Contas, portanto, jubilado, estima-se que entre 7 a 11 anos, portanto, esse acordo dá ao concessionário mais 7 a 11 anos, o que corresponde a um encaixe de 558 milhões de euros. Portanto, veja as verbas todas que eu já falei. Nós, se somarmos tudo isto, o valor da ponte, que foi 897 milhões, da Vasco da Gama, já está praticamente, digamos, pago com tudo isto que ouvimos agora. Não é? Portanto, é exatamente um servidor financeiro, um aspirador. Uma outra curiosidade que surgiu agora, e esta é fresquinha, que são as salinas do Samuco. Quando foi a construção da ponte Vasco da Gama, por questões ecológicas, a União Europeia obrigou que houvesse preservação daquela zona das salinas, até por causa da nidificação, da transição dos flamingos, etc. Foi criada uma fundação pela Lusoponte, em que a Lusoponte pagaria 300 mil euros por ano para essa preservação. Com a extinção dessa fundação, este ano, houve uma série de extensões de fundações, conclusão, passou para o Estado, entenda, esse Instituto da Conservação da Natureza, essa de responsabilidade, mais 300 mil euros. Conclusão, deixa de haver responsabilidade e as responsabilidades passam para todos nós, porque somos nós, os taxpayers, digamos, os pagantes, que vamos pagar tudo isto, estamos a pagar tudo isto. Para além ainda voltando um bocadinho atrás, para dizer que a ponte, por exemplo, Vasco da Gama, estava inicialmente prevista num valor de 867 e passou para 897 milhões. Portanto, houve logo um deslizamento de 30 milhões de euros no início. Aqui não acho muito, mas na realidade 30 milhões, hoje quando se tiram às escolas, à educação, à saúde, etc., é muito dinheiro, não é? Portanto, é um aspirador financeiro exatamente por isto. Voltando também da taxa de rentabilidade. 11,43% é muito para as práticas que são realizadas, por exemplo, em países como a Austrália e os Estados Unidos, onde as taxas são da ordem dos 4, 5% e são ajustadas ao valor do mercado. Conclusão, o 11,43 está a ver como é que são retribuídos os capitais. Há outra coisa engraçada e curiosa, é que há a ideia de que realmente há uma falácia, de que a ponte Vasco da Gama foi construída com dinheiro de privados. Não foi, curiosamente. Ela foi construída com 35% do Fundo de Coesão da União Europeia, com 33% empréstimo do BEI, com 6% das portagens da ponte 25 de Abril e 26% do Estado e outros. Portanto, não há aqui, digamos, uma percentagem significativa de qualquer privado na construção, neste arranjo de obtenção de fundos para a construção. Mas, portanto, a ideia inicial era que o investimento fosse todo feito pelo privado, pelo setor privado. O privado tivesse a maior fatia de leão. Não quer dizer que não se fossem buscar, digamos, alguns fundos. Com certeza, este empréstimo do BEI tem que ser pago. E, obviamente, que em 2001, o concessionário, neste caso a Lusoponte, foi ao mercado de capitais buscar dinheiro exatamente para que tivesse melhores taxas para pagar os tais empréstimos do Banco Europeu de Investimentos. E, de facto, conseguiu. Arranjou um consórcio, um sindicato bancário e conseguiu exatamente melhores condições para pagar os 33%. Depois, há aqui outra coisa curiosa, que, digamos, como disse o Alexandre, o projeto em si seria autossustentável, quase nulo para o erário público, e nós verificamos que não é assim. Há aqui uma ironia de tudo isto. Mas, inicialmente,
a ideia também era que o próprio negócio fosse autossustentável, como diz, através das portagens e do pagamento de portagens. Como é que é justificado, como é que são justificados estes reequilíbrios financeiros todos? O contrato inicial prevê, tem uma cláusula que prevê que haja reequilíbrios financeiros. O que nós consideramos é que houve um abuso extremo. O contrato menciona a possibilidade de reequilíbrios financeiros, também menciona a rescisão do contrato como possível, se houver um excesso de prejuízo para o Estado, que nunca foi acionado. Em cada reequilíbrio, nós encontramos um desvio em favor do privado, em favor do concessionário. E este é um fator essencial. Agora, quando nos perguntam como é que isso acontece, eu penso que a resposta não é fácil. Nós encontramos, nas nossas pesquisas, encontramos epítetos diversos para essa atuação. Encontramos pessoas como o juiz Moreno, que diz que é incompetência e desleixo. Encontramos 2 professores de técnico num livro que dizem que há, portanto, uma falta de capacidade técnica. E encontramos, em debates que vimos na televisão, com o José Gomes Ferreira e com o Paulo Moraes, a consideração de que houve um conluio entre banqueiros, políticos e construtores. Portanto, uma interpretação mais radical, digamos. Posso ter uma opinião pessoal, mas não conseguimos comprovar as intenções das pessoas ou as qualidades ou defeitos das pessoas. O que vemos e analisamos são os resultados. E os resultados são consistentemente em prejuízo do Estado. Quer de reequilíbrio para reequilíbrio, quer na legislação que foi saindo, que inicialmente não existia. A PPP Lusoponte viveu 11 anos sem nenhum diploma legal a regulá-la. Ao fim de 11 anos apareceu um primeiro decreto, depois um segundo e, em julho passado, entrou em vigor um terceiro, que talvez aponte para uma futura utilização desta figura, que o Governo tinha anunciado que não iria usar mais, mas se sair um decreto tão recente para o futuro, provavelmente irá continuar. Portanto, este desvio, esta evolução, levou-nos, aliás, a concluir, porque encontramos nas conclusões do consultor Ernst Young, que foi encarregado, ganhou um concurso e foi encarregado pelo Governo de avaliar as PPPs, depois de um processo que foi contestado pela IAC, por exemplo. A IAC enviou para a Procuradoria-Geral uma contestação da escolha do consultor por ser um consultor, direto ou indiretamente, dos construtores. Portanto, achamos que não é propriamente o consultor mais indicado para ir representar o Estado nessa avaliação. A avaliação, segundo informações do relatório preliminar, propõe alterações e propõe medidas que parecem ter nascido com o Lusoponte. Propõe aumentos de prazo, propõe o lançamento de portagens, noutros casos, propõe a privatização de algumas PPPs quando elas são rentáveis, propõe a nacionalização quando não são, propõe estranhas conclusões, na nossa opinião. Eu, quando perguntava essas justificações que são dadas, porque, por exemplo, noutras, digamos, parcerias público-privadas, no setor dos transportes, por exemplo, são dadas indenizações compensatórias todos os anos, consoante um número pré-estabelecido de utentes que o serviço de transporte vai ter. Neste caso, havia realmente um número de volume de tráfego que estava previsto, deixou de estar previsto em 2000, no Acordo Global de Reequilíbrio Financeiro. Por isso é que eu gostava de compreender como é que são justificados, porquê dar 250 milhões de reequilíbrio financeiro. Não existe nenhuma justificação? Em alguns casos fala-se em alterações fiscais. Essa parte do tráfego teve uma fase que efetivamente era indexada ao tráfego, mas os cálculos foram sempre feitos muito por alto, para que as compensações fossem elevadas. Aliás, nas estradas encontramos agora que onde a estimativa falhou por baixo, então já não se vai buscar a estimativa, vai-se buscar o tráfego real. Portanto, há essas causas possíveis, mas há outras arbitrárias, como tirar a manutenção, parece ser porque sim, e não nenhuma razão em concreto. Eu queria dizer aqui outra coisa importante, realmente, é que, como dizia, como está consignado no contrato, o artigo 92 do contrato, que não foi alterado nesse acordo global, diz de que desde o concedente, neste caso o Estado, desde que considere que os reequilíbrios financeiros
sejam excessivamente onerosos para o Estado, pode rescindir o contrato. Portanto, quer dizer, hoje todos os especialistas dizem que devia haver uma reversão da infraestrutura, pagando o que fosse, ajustando o que fosse com o concessionário e, de facto, deixando de ter estas rendas permanentes, estes reequilíbrios permanentes. E, como eu disse logo de início há pouco, este ano já demos 50 milhões, quase 51 milhões em abril. Portanto, isto é extremamente importante. Há aqui outra coisa muito importante que convém dizer. Todas as parcerias público-privadas nunca tiveram aquilo que se chama o comparador do setor público. Quer dizer, o Estado, que somos todos nós, devia ter equipas, antes de lançar qualquer parceria público-privada, devia fazer os seus cálculos e verificar se lhe sairia mais barato fazer essa infraestrutura com os seus próprios meios, ou indo ao mercado conseguindo, portanto, capitais com taxas de juros mais baixas, ou, digamos, fazê-la como foram feitas. Porque se realmente este comparador existisse, este chamado comparador do setor público, uma má parceria pública ou privada era, digamos, acabava logo no ovo, nem sequer aparecia. Portanto, isto nunca foi feito. E acontece que, e muitas das vezes não se fazem, porque o Estado, neste caso, o Estado somos todos nós, mas os departamentos que realmente têm a ver com estas questões, se deviam munir de recursos humanos e de outra natureza para que pudessem fazer estas análises, estas avaliações dos projetos, avaliações financeiras, de financiamento, de supervisão, de construção, tudo isso, de facto, nunca foi feito em nenhuma parceria pública ou privada. Nem nesta, concretamente, e nem nas outras. Portanto, nesta, como foi a primeira, há quem lhe chame concessão, mas o que é uma concessão? Se não uma parceria pública ou privada. Esta é uma parceria pública ou privada. Há quem não goste do termo parceria pública ou privada, passa a ser hoje quase pejorativo. Mas isto é uma parceria pública ou privada sem ponta de dúvida. Mas isto para dizer que, na realidade, há muita dificuldade também, para acrescentar a isto, em aceder a muitos documentos. Eu posso lhe dizer que já solicitámos às várias entidades intervenientes neste processo, aos ministérios, aos secretários de Estado, ao Professor Ponte, até porque há uma lei de acesso aos documentos administrativos que todo o cidadão tem o direito a aceder aos documentos que são públicos. Isto não é nenhum segredo, não é? Já pedimos, por exemplo, anexo ao contrato em vigor, os acordos de reequilíbrios financeiros, os anexos 1 e 2 ao aditamento do Acordo Global de 2000-2001, os fluxos financeiros anuais do Estado para a Lusoponte, os dados de tráfego acumulado nas duas pontes e nos dois sentidos. Até agora a resposta, zero. Essa própria lei diz que ao fim de 10 dias as entidades têm que responder. Até agora nunca ninguém nos respondeu. Acrescentaria a isto que há um senhor professor do Instituto Superior de Economia, o senhor professor Avelino Jesus, que foi exatamente, esteve na comissão de acompanhamento das parcerias público-privadas. E quando solicitava documentação a estas entidades, muitas das vezes recebia CDs vazios, segundo ele disse publicamente. Ora, se ele estava numa comissão de acompanhamento reconhecida publicamente pelo governo ou pelas entidades, muito mais dificuldade teremos nós, cidadãos, em aceder a esses documentos que são de todo importantes para esclarecer a população. Porque, de facto, a população esclarecida é muito mais ativa e reconhece muito mais os seus direitos e também deveres, mas os seus direitos, do que, de facto, uma população ignorante daquilo que lhe fazem nas suas costas, não é? Isto é um ponto que, de facto, convinha sublinhar nesta entrevista para que a população saiba que mesmo nós, interessados e dedicados 5, 6 meses a escavar estas coisas, que também temos muita dificuldade a aceder a muitos documentos. Era necessário
que houvesse no Estado, nos departamentos que realmente têm a ver com estas questões, houvesse profissionalização de equipas dedicadas às chamadas profissionalização de equipas públicas, que fizessem, como eu disse, uma avaliação técnica e financeira dos projetos, que fizessem a elaboração dos contratos com riscos repartidos, tivessem, portanto, analisassem o poder negocial através de cláusulas de resgate ou outras formas de reversão, a supervisão do contrato, as formas de refinanciamento, o controlo de tentativas eventuais de apropriação de receitas públicas, etc. Portanto, é necessário que haja realmente gente e que não seja transitória, que não esteja lá a formar-se ou a ter, digamos, conhecimentos e depois vá para o privado e que fica outra vez aquele buraco ali sem gente. Portanto, é necessário constituir este tipo de equipas no setor do Estado para que se façam estas análises, para que nós todos possamos saber as coisas direitinhas como elas são. Certinho e direitinho. O José Carlos falou no professor Avelino de Jesus, nas questões que ele levantou relativamente à falta de informação, portanto ele chegou a receber CDs em branco. Penso que foi essa a razão pela qual ele se demitiu dessa comissão. Mas ele levantou também o problema de quais os pagamentos que falta fazer. Ele procurou ter a perspectiva para o futuro do tal aspirador e, como nós vimos, o prazo, neste momento, a perspectiva é 21 anos, mais 21 anos, a partir de agora, e pode-se perguntar, e deve-se perguntar, quais são os pagamentos que se vai fazer, que se vai ter em cada um destes anos. Anda-se a procurar ter esse valor para ter uma coisa que não se costuma fazer quando se faz o orçamento do ano seguinte, que é ter o orçamento do ano seguinte e todos os outros para a frente, todos os pagamentos já comprometidos. Alguns deles conhecem-se, mas outros não. Com a prática dos reequilíbrios financeiros que se tem feito e com todas as causas possíveis que podemos ver pelo histórico que o concessionário tem invocado para obter mais pagamentos, mais compensações, o que nós concluímos é que vamos ter pagamentos contingentes, ou seja, imprevisíveis. O professor Avelino de Jesus, comparando com, eventualmente, outros casos, faz uma estimativa que os custos extra que estão fora dos quadros habituais que se apresentam para a luz ao ponto poderão vir a ter um excesso até 30%. É uma estimativa. Portanto, os valores que aparecem nos relatórios, até no Tribunal de Contas, poderão vir a ser excedidos num valor muito apreciável. Deixe-me só dizer aqui duas coisas importantes. As PPs, as parcerias público-privadas, vão representar cerca de 25% da dívida portuguesa. Isto é extremamente importante. Não representarão agora, mas como elas são distribuídas ao longo do tempo, os seus pagamentos, poderão representar agora 3%, 4%, mas vão representar 25%. O que quer dizer que nós, daqui a 20 e tal anos, nós temos 50 mil milhões pagos, ou ainda, se calhar, talvez mais. Deixe-me aqui também dizer outra coisa importante. Em Inglaterra, das 900 parcerias público-privadas que a Inglaterra tem, há uma série delas que foram para tribunal para serem exatamente julgadas e decididas de forma a fazerem muitas coisas a favor do concedente, neste caso do Estado inglês. E em Portugal até agora não vimos fazer nada disso. Por aquilo que percebi, não tiveram acesso a todos os documentos que solicitaram, mas conseguiram concluir, pelas contas que eu fiz, que o Estado já deu 510 milhões de euros à luz ao ponto. Eu somei aqui os reequilíbrios. Mais. É mais? Mais. Isto significa mais de metade do investimento inicial, não é? Há valores que já foram pagos e há valores previstos para os próximos anos. 250 milhões. Mais 160 milhões, mais 70 a 100 milhões de manutenção da ponte 25 de Abril, mais 100 milhões dos acessos à ponte, digamos, às pontes, que também passaram para o Estado. E, na alteração do acordo, 550 milhões que, previsivelmente, nós vamos ter que pagar. Porquê? Porque o acordo, como deixa de ter, digamos, uma afetação aos 2.250 milhões de viaturas nas duas pontes, nos dois sentidos, e posso dar de acordo com o Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, o tráfego médio diário na luz ao ponto é de cerca de 80 mil carros, entre 80 e 85 mil.
Se multiplicar isto por 365 dias por ano, veja quanto realmente daria de tráfego nas duas pontes. Sim. Portanto, rapidamente teria um No contrato... valor. Ora, No valor estabelecido inicialmente que seria 2.250 milhões. Portanto, nos dois sentidos e nas duas pontes. nas duas pontes. Portanto, há muito que estaria, digamos, quase no final da concessão. Mas, portanto, sendo assim, por estas contas, mais de 1.000 milhões de euros o Estado vai ter de entregar à Lusoponte. Provavelmente. Portanto, é um negócio claramente ruinoso. Sem dúvida. Para o Estado. Sem dúvida. No período inicial, se nós hoje olharmos para trás e virmos o dia da fundação do projeto, se houvesse um comparador, a ponte nunca seria feita pela Lusoponte. Não seria uma parceria público-privada. Temos de acrescentar que no contrato está previsto que qualquer outra travessia na zona de Lisboa também é monopólio da Lusoponte e isso pode ter um valor extraordinário se vier a ocorrer. De qualquer modo, eu gostava de mencionar, em relação aos decretos que foram saindo, uma fonte muito interessante de alguma forma de análise da situação é apresentada nos preâmbulos dos decretos. O primeiro decreto de 2003 menciona preocupação sobre a partilha de riscos. Portanto, o próprio legislador, no preâmbulo, mostra-se muito preocupado sobre a partilha de riscos, o que quer dizer que o risco estava a ser desviado para o concessionário, para o Estado do concessionário, que era o teórico do contrato. A necessidade de orçamentos plurianuais, uma questão que há pouco falei, portanto, temos de ter sempre uma perspectiva dos pagamentos em anos seguintes. O comparador, que o Zé Carlos já falou, e a necessidade de criar competências no Estado. Nós sabemos que há competências no Estado, mas as pessoas vão sempre sendo mudadas, portanto, não acumulam experiência o suficiente. É o abuso, é outro abuso, além dos reequilíbrios financeiros, é o abuso de consultores externos, de consultórios de advogados externos, que são chamados, quer para elaborar o contrato, quer para fazer as análises, quer para renegociar a parte financeira. Só um parênteses aqui, é que se reparar a capa do contrato da Lusoponte, realmente é curioso. Está lá na capa do contrato da Lusoponte, Vasco Vieira de Almeida Advogados. Portanto, um escritório externo é que elaborou o contrato. No documento original, o logotipo no Está na internet, não estamos a dizer nada que seja... Outras questões que estão nos preâmbulos dos decretos, é necessária uma boa avaliação de propostas, é necessário fiscalizar as parcerias, é necessário criar comissões para o acompanhamento global, isto era no primeiro decreto. No segundo decreto, também tem um preâmbulo interessante de 2006, que eu vou resumir, mas no articulado diz que se dispensa a existência da Comissão de Acompanhamento. Portanto, o articulado, contrariamente aos preâmbulos, estraga tudo. Abre portas para aquilo que temos assistido. O decreto de 2006 fala em necessidade de controle financeiro, menciona a falta de transferência de riscos para os privados, fala nas taxas de rentabilidade para os privados demasiado altas. Portanto, não somos nós que dizemos isso, é o legislador. E ainda a falta de partilha de benefícios financeiros pelo Estado. E fala numa coisa que também tem ocorrido, que são as receitas ocultas dos privados. Exemplo, a famosa taxa de agosto e taxas na 25 de abril, em que se encontram tráficos falsificados para poder cobrar mais. Isto é mencionado na literatura sobre... Portanto, nada foi cumprido do que está nos preâmbulos, não é? Dos decretos-lei. E ainda há outro de 2012, já deste ano, um outro decreto-lei, em que há, curiosamente, o artigo final é tão contraditório que diz que exatamente pode haver comissão de acompanhamento, pode ser dispensada, digamos... Há uma contradição no último artigo, entre o ponto 1 e o ponto 5, nomeadamente no que diz respeito, digamos... O decreto menciona que é aplicável a todas as parcerias existentes, no ponto 1. Mas depois diz... Quando chega ao ponto 5, diz que não se pode aplicar se houver prejuízo para o concessionário. Isto é completamente... Portanto, é sempre beneficiado o decreto-lei deste ano, de 2012. Sim. E já agora, em alguns segundos, o preâmbulo deste último decreto, de 22 de maio, que entrou em vigor em julho,
menciona que há descoordenações entre os diversos setores do Estado, menciona a falta de criação de experiência do Estado, menciona o excesso de consultores externos, menciona o agravamento dos encargos públicos, que é uma das possibilidades para rescindir o contrato, e menciona a necessidade de acompanhar as boas práticas da Europa e do resto do mundo em matéria de PPPs. Quando lemos este decreto, imaginamos que algum de nós talvez tenha dado alguma fuga de informação para o legislador, porque está muito bem feito o diagnóstico no preâmbulo, porque depois no articulado... Mas, portanto, nada disso tem sido cumprido nem posto em prática, não é? Como, aliás, eu estava a dizer, no último artigo diz que não se pode renegociar o que já está negociado. E diz num ponto desse artigo... Explicitando, se houver agravamento para o concessionário. Exato. Explicitando que o não que se quer pode... dizer, num diz que sim senhora, que se pode. No outro ponto diz que sim. Diz exatamente que se houver agravamento... Mas não estamos a falar propriamente de um negócio que seja prejudicial à Lusoponte. Eu calculo que a Lusoponte tenha lucros declarados. Sem dúvida. E porquê se continua a dar dinheiro a uma empresa que tem lucro? Provavelmente o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Ministros, saberão responder a isso. Nós não sabemos. A nossa interrogação, e daí este tipo de divulgação junto das rádios e dos meios de comunicação, é para a população ficar a saber que realmente alguma coisa tem que ser feita e que estamos a alimentar, de onde é que afinal onde é que está a nossa dívida, não é? Alguém já nos soube dizer, eu gostaria de saber a quem é que devo. Eu, pessoalmente, e a minha família não deve nada a ninguém. Nem a casa, nem o carro que temos. Agora, digam-me lá, nem aquilo que comemos. O que é que eu devo e quem é que fez em meu nome, não é? Porque o que nós verificamos é que, afinal, temos uma dívida às costas e estamos todos a sofrer com isso, certo? E que, afinal, ninguém sabe o que é que deve e a quem é que deve e quanto é que deve. E quem é que fez em nosso nome essa dívida? Eu, pessoalmente, a minha família, não devemos nada a ninguém. Eu agradeço desde já a Alexandre Romeiras e José Carlos Ferreira por todos estes esclarecimentos e passo então a palavra a Vítor Louro, que está aqui em estúdio connosco para nos dizer exatamente o que são os objetivos, ou quais são os objetivos da iniciativa para uma auditoria cidadã à dívida pública. Eles podem explicar-se muito bem com este exemplo que acaba de ser aqui descascado, não é? Porque a dívida foi o barrete que nos enfiaram para dizer nós somos um povo honrado e temos de pagar a dívida porque a contraímos. E de facto somos honrados e ninguém advoga o não pagamento da dívida. Alto, mas vamos lá ver quanto é que devo. E porquê é que devo. E como é que devo. Bom, e aí começa a coisa a tornar-se de facto mais clara. Portanto, um dos objetivos desta auditoria cidadã que não é uma auditoria contabilística, técnica, é uma auditoria cidadã. É percebermos os mecanismos de constituição da dívida. E, neste caso da Lusoponte, estamos a ver sucessivas alterações de contrato, sempre em benefício do concessionário, sempre em prejuízo do Estado, mesmo quando a Lusoponte apresenta os lucros que apresenta. Bom, então, assim, a dívida crescerá sempre, porque há sempre um senhor no Estado que se encarrega de construir um decreto-lei que não ponha nunca em dúvida que aquele concessionário tem o direito sagrado de... E isto é curioso, porque quem fez e aprovar aquele decreto-lei é um senhor Ministro das Finanças, de nome Vítor Gaspar, que é o mesmo que outro dia explicou, com toda a desfaçatez e candura, que já que temos de cortar, então vamos cortar onde as despesas são maiores. Onde é que são? É na educação, é na saúde, portanto, aí vamos ter de cortar as fatias maiores, porque é aí que está a maior despesa. Mas não fez esse raciocínio para as parcerias público-privadas. E, pelo contrário, teve o cuidado de dizer alto, isto pode-se rever, desde que não prejudique o concessionário. Portanto, dois pesos e duas medidas. Tudo a favor para uns, tudo contra o povo. A outra questão é perceber mesmo quais são
os valores que estão em dívida, porque não é por acaso que as entidades não fornecem a informação, nem mesmo à Comissão de Acompanhamento. É porque não querem que as coisas sejam claras, para que a dívida renda em termos de benefícios. O terceiro grande objetivo, são 5, mas o terceiro grande é um exercício pedagógico e participativo, exatamente para que o cidadão possa exercer a sua cidadania, possa participar na vida do seu país, não só a pagar, mas também a questionar porque é que isso é feito assim, porque é que é tanto e porque é que isso não se pode modificar. O estudo de variados casos, como este da Lusoponte, vai permitir tornar claro aquilo que hoje é uma nuvem de fumo escuro, feita de propósito para não percebermos. Que outras auditorias estão a fazer ou pensam fazer? Bem, a auditoria é isto tudo. É uma auditoria integral que procura dissecar todas as componentes da dívida, que são muitas. Este caso é um caso apenas. E é um exemplo entre as parcerias público-privadas. Mas há muito mais do que isso. Desde logo as concessões e muitas outras formas de constituir dívida. Estão em curso, enfim, os primeiros passos para perceber melhor aqui o Metro Sul do Tejo e Fertagos, mas e há outras, depende da disponibilidade de pessoas para ir avançando neste trabalho. Mas quantas pessoas é que estão, ao fim e ao cabo, envolvidas na IAC? Envolvidas, propriamente, são umas centenas, perto de milhares. Já na altura da sua Constituição, em dezembro, cerca de 700 pessoas estavam envolvidas. Hoje, nem todos são ativistas, não é verdade? Senão, mas hoje não temos um número. Mas são capaz. Pessoas maioritariamente reformadas? Não. Neste caso somos mais disponibilidade. Mais ou menos. Mas os engenheiros estão envolvidos em mais alguma investigação? Não, nós não estamos. Em mais nenhuma? Nem vos interessa mais nenhuma? Eu penso que, por mim, posso dizer que estou interessado em aprofundar esta, porque falta muita coisa. Quando tivermos os reequilíbrios financeiros, quando tivermos os anexos ao contrato, quando tivermos os fluxos de tráfego e os fluxos de dinheiro, poderemos perceber muito melhor quanto é que realmente pagamos. Aquela dúvida que surgiu há bocado, 1 milhão de euros, poderá ser, não temos a certeza, eu não tenho a certeza. De qualquer forma, nós também estamos a tentar dar forma a propostas concretas, mesmo a partir daquilo que temos já. E, provavelmente, uma contribuição importante é tentar diminuir a dívida. Para diminuir a dívida, pensamos que, neste caso, isto ainda não foi decidido como posição oficial, mas teríamos um grande objetivo que seria a rescisão do contrato. É um filme de terror imaginar que por mais 21 anos vamos andar a pagar aquela taxa de juro e a ter mais custos contingentes e por aí fora. De qualquer modo, uma coisa muito imediata seria diminuir a taxa de rentabilidade, trazê-la para os níveis que são considerados pelas melhores práticas internacionais como razoáveis, 4 ou 5%. Eu gostava só de acrescentar que, além deste propósito de identificar a ilegitimidade e tentar corrigi-la ou diminuí-la, eliminá-la neste âmbito, falou no início nas responsabilidades. É claro que nos preocupamos em identificar responsabilidades. Elas são distribuídas por todos os governos desde 92, portanto temos muitos responsáveis à escolha. De qualquer modo, encontramos um facto interessante, que se calhar é conhecido por muita gente, e que é paradigmático. Mais uma vez encontramos a PPP Lusoponte é paradigmática em muitos aspectos. Nós encontramos um ex-ministro das Obras Públicas, Ferreira do Amaral, que transitou para a Lusoponte como seu presidente, creio que ainda hoje é presidente da Lusoponte. Depois, mais tarde... Ele que assinou o contrato pelo Ele Estado. que assinou o contrato inicial pelo Estado. O contrato inicial, tal que tem os advogados e a assinatura dele no fim, em cima dos selos. Nós temos essa reprodução desse contrato. Depois, vamos encontrar um outro ministro das Obras Públicas, um ex-ministro, Jorge Coelho,
que transitou para diretor-geral executivo, CEO, do principal acionista da Lusoponte, que é a Mota-Engil. Pensamos que isto é paradigmático. 2 ex-ministros são as 2 pessoas que mais poder têm do lado do concessionário Lusoponte. De facto, a mim me parece, isto, como disse, houve uma discussão na Comissão Executiva da Auditoria Cidadã, mas parece-me que não podemos estar eternamente à espera do Godot, não é? E, portanto, é necessário que façamos em simultâneo outros trabalhos em paralelo. Porque estamos eternamente à espera de Godot que nos deem, digamos, documentos, temos realmente que fazer outras coisas, porque quando temos algum tempo disponível, eu pelo menos falo para mim, sou reformado em part-time. E, portanto, a mim apetece-me continuar a escavar cada cavadela a sua minhoca noutras PPs. E há muitas PPs para escavar. Agradeço então a José Carlos Ferreira, Alexandre Romeiras e Vítor Luro a presença aqui na RDS. Recordo que esta auditoria à Lusoponte é a primeira da iniciativa para uma auditoria cidadã à dívida. Todos os pormenores desta auditoria estão disponíveis para consulta na internet e vão ser também avançados numa sessão pública que está marcada para 10 de novembro na Casa do Povo de Corroios, no concelho do Seixal. A população é convidada a participar.